E se eu te disser que o silêncio que você busca em meditação não é ausência de som, mas presença de algo muito mais profundo? Em 2001, o neurocientista Marcus Reichel descobriu algo que quebrou completamente o paradigma da neurociência. Quando você não está fazendo nada, seu cérebro aumenta a atividade em certas regiões em até 20 vezes. Ele chamou isso de Default Mode Network, a rede de modo padrão. E aqui está o paradoxo perturbador. Quanto mais você silencia essa rede através de meditação profunda, mais você acessa estados de máxima coerência informacional. O silêncio não é vazio, é plenitude vibracional. Neste vídeo, vou te mostrar como 3 descobertas científicas completamente independentes, neurociência do silêncio mental, física do vácuo quântico e práticas contemplativas milenares, convergem para a mesma verdade impossível. Silêncio é a frequência mais alta que existe, e no final você vai entender por que quando você finalmente para de pensar, não está desligando nada. Está sintonizando tudo. Se você busca entender o que realmente acontece quando a mente silencia, se inscreve agora. Porque o que vem a seguir vai mudar completamente como você entende meditação, consciência e a própria natureza do vazio. Antes de continuar, para agora e fecha os olhos por 5 segundos. Sério, fecha. Agora responde. O que aconteceu nesses 5 segundos? Provavelmente pensamentos surgiram, memórias, planos, preocupações. Sua mente nunca está realmente parada. E durante séculos, isso foi considerado problema a ser resolvido através de disciplina espiritual. Mas em 2001, Marcus Reichel e sua equipe na Universidade de Washington descobriram algo que mudou tudo. Eles estavam estudando atividade cerebral com ressonância magnética funcional e perceberam algo estranho. Quando pediam para participantes não fazerem nada, certas regiões cerebrais não diminuíam a atividade. Elas aumentavam dramaticamente, e mais perturbador. Essas mesmas regiões desativavam quando pessoas focavam em tarefas externas específicas. Era exatamente o oposto do esperado. Reichel cunhou o termo Default Mode Network, rede de modo padrão, e percebeu algo revolucionário. O cérebro consome apenas 5% a mais de energia quando você está resolvendo problemas complexos comparado a quando está descansando. O que significa que 95% da energia cerebral está sendo usada o tempo todo em processos que não têm nada a ver com tarefas externas. Pensa nisso por um momento. Seu cérebro, agora mesmo, está gastando energia absurda fazendo algo que você nem percebe conscientemente. Como se houvesse uma fábrica gigantesca operando 24 horas por dia nos bastidores da sua consciência, produzindo algo invisível mas constante. E o que essa fábrica produz? Sua história, sua identidade. O senso contínuo de eu, que parece tão sólido, tão inquestionável. O filósofo Byung-Chul Han diz que vivemos na sociedade do cansaço, onde até o repouso virou desempenho. Você tira férias, mas fica ansioso. Medita, mas fica frustrado se não consegue parar de pensar. Porque fomos condicionados a acreditar que mente ativa é problema e mente vazia é solução. Mas a neurociência revela algo muito mais sutil. Não se trata de esvaziar, mas de sintonizar uma frequência diferente. Nossa cultura valoriza a produtividade acima de tudo. Mesmo em nossas tentativas de relaxar, frequentemente transformamos o descanso em mais uma tarefa a ser realizada com excelência. A meditação se torna mais uma meta a ser alcançada, o silêncio mental, mais um objetivo de performance. Essa mentalidade nos impede de verdadeiramente experienciar o que o silêncio realmente é, porque estamos sempre tentando alcançá-lo, em vez de simplesmente permiti-lo. A Default Mode Network é composta principalmente de 3 regiões. O córtex pré-frontal medial, localizado na parte frontal do cérebro logo atrás da testa. O córtex cingulado posterior, na parte posterior central do cérebro. E o pré-cúneo, também posterior,
Essas regiões se comunicam constantemente quando você não está focado externamente. E o que elas fazem? Divagação mental, memórias autobiográficas, projeção de futuros possíveis, pensamentos sobre estados mentais de outros, o que chamamos de teoria da mente, construção narrativa do eu. Literalmente, a DMN é o gerador da história que você conta sobre si mesmo. É onde você é construído e mantido momento a momento. E aqui está a parte crucial que poucos entendem. A DMN não é má. Ela é essencial para a criatividade, empatia, planejamento e identidade pessoal. Sem ela, você não teria senso de continuidade temporal, não conseguiria se imaginar no futuro, não teria autobiografia. O problema não é que ela existe. O problema é quando ela fica presa num loop disfuncional, girando as mesmas histórias obsessivamente, sem conseguir parar. Estudos mostram que hiperatividade da DMN está associada a depressão, ansiedade, TDAH, ruminação obsessiva e dificuldade de estar presente. Pessoas deprimidas mostram hiperconectividade na DMN em estados de repouso, o que significa que elas ficam presas em pensamentos sobre si mesmas, geralmente negativos, sem conseguir desengajar. É como disco riscado tocando o mesmo trecho infinitamente. Eu não sou suficiente. Eu sempre falho. Ninguém me entende. Pessoas com ansiedade generalizada também apresentam DMN hiperativa, constantemente projetando futuros catastróficos. A mente vira máquina de gerar cenários de desastre, cada um parecendo mais real e iminente que o anterior. E se eu perder o emprego? E se meu filho sofrer um acidente? E se descobrirem que sou uma fraude? A DMN, nesse estado, não está criando possibilidades. Está criando pesadelos acordados. E o mais perturbador, você não escolhe conscientemente pensar essas coisas. Elas simplesmente surgem automaticamente, como se sua mente tivesse vida própria. E, de certa forma, tem. A DMN opera majoritariamente fora do controle consciente. É rede que se auto-perpetua, que se alimenta de suas próprias produções. Mas, em 2008, pesquisadores começaram a estudar meditadores de longo prazo, monges budistas com 10.000 horas ou mais de prática, e descobriram algo fascinante. Durante meditação profunda, a atividade da DMN diminui drasticamente. Não desaparece, mas se reorganiza. As regiões ainda se comunicam, mas de forma diferente, mais silenciosa, mais coerente, menos caótica. Richard Davidson, neurocientista da Universidade de Wisconsin, escaneou cérebros de monges tibetanos durante estados meditativos profundos. Ele encontrou níveis de ondas gama, 25 a 100 Hz, associadas à consciência integrada, nunca vistos em não meditadores. Estamos falando de amplitude de ondas gama 20, 30, até 40 vezes maior que o normal. Níveis tão extremos que inicialmente pensaram que equipamento estava defeituoso. E, crucialmente, a DMN desses meditadores mostrava conectividade funcional reduzida durante meditação. Menos barulho interno, mais espaço entre pensamentos, mais clareza. Mas aqui está o detalhe que a maioria ignora. Quando voltam ao estado normal, não meditativo, a DMN desses monges funciona perfeitamente. Eles não perderam capacidade de planejar, lembrar, criar. Eles ganharam capacidade de modular essa rede voluntariamente. É como diferença entre ser levado por correnteza, você está na água, não tem escolha, a corrente te leva, versus ser nadador experiente na mesma água. Você ainda está na corrente, mas agora tem habilidade de navegar, de escolher quando seguir o fluxo e quando nadar contra ele. Isso significa algo profundo. Silêncio mental não é ausência de atividade cerebral. É presença de atividade altamente organizada, coerente e eficiente, como orquestra tocando pianíssimo perfeito, cada instrumento presente, cada músico altamente treinado, mas todos em harmonia sutil, quase imperceptível. Versus orquestra, onde todos tocam forte sem coordenação, barulho ensurdecedor, mas tecnicamente pobre. E aqui vem a pergunta que muda tudo. Se silêncio não é vazio,
O que ele é? Agora deixa eu te contar sobre uma das descobertas mais perturbadoras da física quântica. Uma descoberta que vai te ajudar a entender por que silêncio mental pode ser estado de máxima informação, não de ausência. Na física clássica, vácuo significava exatamente o que você imagina: espaço completamente vazio, sem matéria, sem energia, sem nada. O nada absoluto. Durante séculos, filósofos debateram se nada podia realmente existir. Aristóteles dizia que natureza tem horror ao vácuo, horror vacui. Mas Newton, e depois dele toda a física clássica, assumiu que sim, é possível ter espaço completamente vazio. Mas quando físicos quânticos do século XX começaram a investigar o que realmente acontece no vácuo, descobriram algo impossível pela lógica clássica. O vácuo está fervilhando com atividade. Literalmente, fervilhando. É um dos resultados mais estranhos e bem confirmados de toda a ciência moderna. Em 1948, o físico holandês Hendrik Casimir fez um experimento elegante e perturbador. Ele pegou duas placas de metal perfeitamente lisas, polidas até perfeição atômica, colocou no melhor vácuo tecnologicamente possível, removendo todas as partículas de ar que conseguia, e posicionou as placas muito próximas, separadas por distância de poucos nanômetros. Segundo física clássica, nada deveria acontecer. Não há partículas entre as placas, não há forças conhecidas, não há absolutamente nada. Mas as placas se atraíram, sozinhas. Uma força mensurável, reproduzível, previsível, surgiu do nada. Como? A resposta vem do princípio da incerteza de Heisenberg, formulado em 1927. Heisenberg mostrou algo fundamental sobre realidade quântica. Você não pode ter certeza absoluta simultaneamente sobre posição e momentum de uma partícula. Quanto mais você sabe sobre onde ela está, menos você sabe sobre para onde ela vai. E vice-versa. Não é limitação tecnológica, é limitação ontológica. A realidade em si é fundamentalmente incerta. Mas há outra forma desse princípio igualmente importante, mas menos conhecida. Você não pode ter certeza absoluta sobre energia e tempo. A equação é elegante. Delta, I vezes delta, T deve ser maior ou igual à constante de Planck dividida por 2. Delta E é incerteza em energia. Delta T é incerteza em tempo. Traduzindo para português, em intervalos de tempo extremamente curtos, estamos falando de femtosegundos, atosegundos, zeptosegundos, frações de tempo tão pequenas que não há palavra adequada. Flutuações de energia podem ser enormes, sem violar leis da física. E o que acontece nessas flutuações? Pares partícula-antipartícula surgem do vácuo espontaneamente. Elétron e pósitron, fóton e antifóton, quark e antiquark aparecem do nada. Existem por uma fração infinitesimal de segundo e desaparecem, aniquilando-se mutuamente e devolvendo energia emprestada ao vácuo. Isso acontece trilhões e trilhões de vezes por segundo em cada centímetro cúbico de espaço. Agora mesmo, ao seu redor, em você, através de você, o vácuo está literalmente borbulhando com partículas virtuais surgindo e desaparecendo mais rápido que qualquer instrumento pode medir. O vácuo não é vazio. É oceano fervilhante de energia virtual, potencial puro em constante ebulição quântica. E no experimento Casimir, entre as placas muito próximas, apenas flutuações de certos comprimentos de onda cabem. Apenas ondas pequenas conseguem se formar naquele espaço apertado. Fora das placas, no vácuo livre, todas as flutuações de todos os comprimentos de onda existem. Resultado, há mais pressão de flutuações quânticas empurrando placas por fora do que por dentro. As placas são literalmente empurradas uma contra a outra pela assimetria das flutuações do vácuo. Força mensurável gerada pelo que deveria ser nada. Efeito confirmado inúmeras vezes desde então, com precisão cada vez maior. Leonard Susskind, físico de Stanford que batalhou com Stephen Hawking sobre buracos negros e informação por décadas, disse algo devastador em uma palestra em 2008.
A energia contida no vácuo de 1 centímetro cúbico é maior que toda a energia de todas as estrelas do universo observável. Deixa isso afundar. 1 centímetro cúbico, o tamanho de um cubo de açúcar, contém potencialmente mais energia que todas as estrelas, galáxias, buracos negros, tudo que podemos ver com nossos telescópios mais potentes. Não é exagero. Não é metáfora. É cálculo direto de teoria quântica de campos. A densidade de energia do vácuo, segundo algumas estimativas, é algo em torno de 10 elevado a 113 joules por centímetro cúbico. Um número tão absurdamente grande que nossa mente nem consegue processar. Claro, esse número cria problemas gigantescos. É o famoso problema da constante cosmológica. Se vácuo realmente tem essa energia toda, por que o universo não colapsa instantaneamente em buraco negro? Por que espaço-tempo não se curva infinitamente? Não sabemos. É um dos maiores mistérios não resolvidos da física moderna. Mas o ponto filosófico permanece inarredável. O que chamamos vazio é, na verdade, plenum, plenitude absoluta de potencial energético. E aqui está o paralelo impossível de ignorar. Quando você experiencia silêncio mental profundo em meditação, descrições milenares de contemplativos de todas as tradições usam exatamente a mesma linguagem paradoxal. Budismo Mahayana desenvolveu o conceito de shunyata, vazio. Mas shunyata não é nihil, não é ausência, não é aniquilação. É ausência de existência inerente, mas presença de potencial infinito. O Sutra do Coração, texto central do budismo Mahayana, diz: forma é vazio, vazio é forma. Forma não é diferente de vazio, vazio não é diferente de forma. Não são opostos, são aspectos complementares da mesma realidade, como duas faces de uma moeda. Nagarjuna, filósofo budista do século II, levou isso ainda mais longe. Não há diferença entre samsara, o mundo fenomênico de sofrimento, e nirvana, a realidade última de liberação. Ambos são vazios de natureza própria. O vazio não é lugar diferente, estado diferente, dimensão diferente. É a natureza mais íntima do que já está aqui. Você não vai até o vazio. Você reconhece que sempre esteve nele. Taoísmo diz algo notavelmente similar com linguagem completamente diferente. O Tao Te Ching, escrito por Lao Tzu há 2500 anos, começa: o Tao que pode ser nomeado não é o Tao eterno. O vazio do Tao não é nada, é fonte de tudo. Os 10.000 seres nascem do ser, e o ser nasce do não ser. Não ser não é ausência, não é inexistência. É potencial pré-manifestado, fonte antes de qualquer forma. Outro verso do Tao Te Ching: 30 raios convergem para o cubo de uma roda, mas é o vazio no centro que faz a roda útil. Argila é moldada em vaso, mas é o vazio dentro que faz o vaso útil. Portas e janelas são cortadas em paredes, mas é o vazio que as torna úteis. O vazio não é defeito, é função. Não é ausência, é espaço que permite manifestação. Vedanta hindu, uma das 6 escolas ortodoxas de filosofia hindu, descreve Brahman, a realidade última, como Satchitananda, ser, consciência, bem-aventurança. Brahman não tem qualidades, net, nem isto nem aquilo, mas é fonte de todas as qualidades. Vazio de forma, mas cheio de potencial infinito. Como tela branca que não é nenhuma imagem, mas permite todas as imagens aparecerem. Misticismo cristão também chegou lá por caminho totalmente diferente. A Nuvem do Não Saber, texto anônimo do século XIV, ensina que Deus só pode ser conhecido através de não conhecer, através de vazio de conceitos. O vazio luminoso, a escuridão divina, não são ausência de Deus, mas presença tão plena que transborda qualquer conceito que mente possa formar. São João da Cruz, místico espanhol do século XVI. Para chegar ao que não sabes, deves ir por onde não sabes. Para possuir o que não possuis, deves ir por onde nada possuis. Para chegar ao que não és, deves ir por onde não és.
3.000 anos de contemplativos, culturas completamente diferentes, linguagens incompatíveis, nenhum contato histórico entre muitos deles, todos dizendo variações da mesma verdade paradoxal. O silêncio mais profundo não é vazio. É tão cheio que não cabe em palavras. É tão pleno que transborda qualquer conceito. É tão vasto que a mente não consegue agarrá-lo. E física quântica do século XX descobriu: o vácuo físico também não é vazio. É tão cheio de energia potencial que praticamente explode com atividade virtual. É plenum, não vazio. Coincidência? Duas culturas epistemológicas radicalmente diferentes, introspecção contemplativa disciplinada por um lado, medição externa rigorosa por outro, chegando à mesma estrutura paradoxal. Vazio é plenitude. Silêncio é atividade máxima. Ausência é presença absoluta. Ou talvez não seja coincidência. Talvez sejam dois caminhos mapeando a mesma realidade fundamental de ângulos complementares. Mas agora precisamos conectar neurociência e física num framework unificado. Como exatamente silêncio mental se relaciona com vácuo quântico? E por que podemos chamar silêncio de frequência mais alta? Não é só metáfora poética. Há matemática e medição por trás disso. Primeiro conceito: coerência informacional. Quando menos é mais. Giulio Tononi, neurocientista italiano que trabalha na Universidade de Wisconsin, desenvolveu Teoria da Informação Integrada, IIT, para abreviar. É uma das tentativas mais rigorosas e matematicamente precisas de definir e medir consciência. A ideia central: consciência é informação integrada. Quanto mais um sistema integra informação, versus processar módulos separados que não se comunicam, mais consciente ele é. Mas há algo sutil aqui que a maioria ignora. Integração de informação requer coerência. Não basta ter muitas partes processando muita informação. Elas precisam estar sincronizadas, coordenadas, conversando entre si de forma organizada. Se diferentes partes do cérebro estão processando sinais conflitantes, caóticos, desincronizados, integração diminui drasticamente. Ruído aumenta, sinal diminui. É como tentar ter conversa significativa numa festa barulhenta. Há muita informação, todas conversas ao redor, mas integração é impossível, porque não há coerência. DMN hiperativa e caótica é exatamente isso. Múltiplos processos narrativos competindo pela atenção limitada da consciência. Preciso fazer X ainda hoje. Não deveria ter dito Y ontem. E se Z acontecer amanhã? Sou inadequado porque W. Fulano deve estar pensando mal de mim. Tenho que ser mais produtivo. Cada pensamento é processamento de informação. Cada um tem estrutura, conteúdo, associações. Mas eles não estão integrados. Estão em conflito, competindo, gerando ruído interno massivo. É tempestade de informação, mas com coerência baixíssima. Silêncio mental, medido em meditadores avançados com décadas de prática, mostra padrão completamente oposto. Diminuição dramática de processos competitivos, aumento massivo de sincronia entre regiões cerebrais distantes, ondas gama coerentes, 40, 60, 80, até 100 Hz, propagando-se coordenadamente por todo o córtex. Menos processos acontecendo simultaneamente, mas os que acontecem estão maximamente integrados. Coerência informacional máxima. É como diferença entre rádio mal sintonizado, chiado, estática, pedaços de várias estações misturados incompreensivelmente, versus rádio perfeitamente sintonizado na frequência correta. Sinal limpo, nítido, cristalino, sem interferência. Ambos estão recebendo sinais. Ambos têm atividade. Mas só um tem coerência. Só um transforma ruído em música. Silêncio não é ausência de sinal. É sinal perfeitamente coerente. É informação maximamente integrada. É consciência em seu estado mais eficiente e poderoso. Segundo conceito, frequência e silêncio. O paradoxo das ondas, gama. Aqui está onde fica verdadeiramente contraintuitivo, mas matematicamente preciso.
Em física de ondas e teoria de sinais, frequência mais alta não significa necessariamente mais barulhento ou mais caótico. Frequência é simplesmente número de ciclos por unidade de tempo. Onda de 10 Hz completa 10 ciclos por segundo. Onda de 100 Hz completa 100 ciclos por segundo. Frequência mais alta, mais ciclos. Ondas cerebrais gama, 25 a 100 Hz, são as mais rápidas medidas regularmente em humanos saudáveis. E sabe quando gama aparece em padrões coerentes sustentados? Estados de máxima atenção focada. Insight súbito. Aquele ahá, quando solução aparece do nada. Experiências de fluxo. Quando você está tão absorvido em atividade que perde noção de tempo. Momentos de compaixão profunda. E, crucialmente, meditação profunda. Monges tibetanos estudados por Richard Davidson, especialmente aqueles treinados em meditação de compaixão, Tonglen, mostram ondas gama sustentadas em amplitudes nunca vistas em não meditadores. Não são espasmos breves. São ondas coerentes mantidas por minutos, às vezes horas. Gama está associada neurologicamente a binding, o processo que integra informações dispersas processadas em diferentes regiões cerebrais em experiência unificada. Cor processada aqui, forma ali, movimento acolá, significado em outro lugar. Gama coordena tudo numa percepção única e coerente. Pessoa amada sorrindo. Então, paradoxalmente, silêncio mental experiencial, o que meditador sente como quietude, espaço, ausência de tagarelice. Corresponde a frequências cerebrais altas, não baixas. Delta, 0,5 a 4 Hz. É sono profundo sem sonhos, inconsciência. Teta, 4 a 8 Hz. É sono leve, transe, sonho. Alfa, 8 a 13 Hz. É relaxamento desperto mas pouco focado. Beta, 13 a 30 Hz. É pensamento ativo normal, planejamento, conversa interna. Gama, 25 a 100 Hz, é integração máxima. E, paradoxalmente, silêncio experiencial. A mente silencia do ponto de vista narrativo. Menos tagarelice interna, menos drama, menos história. Mas acelera do ponto de vista de coerência informacional. Mais ciclos por segundo, mais integração, mais consciência pura sem conteúdo distraindo. Como orquestra tocando nota sustentada perfeitamente afinada, parece simples para ouvinte, mas requer coordenação técnica máxima de cada músico. Silêncio não é ausência de habilidade, é maestria. Silêncio é frequência mais alta no sentido de máxima taxa de integração coerente de informação por unidade de tempo. Terceiro conceito. Campo de potencial máximo. A fonte de tudo. E aqui finalmente conectamos tudo. Neurociência, física quântica, contemplação, num framework unificado que faz sentido tanto matematicamente quanto experiencialmente. Vácuo quântico tem densidade de energia potencial absurda, aqueles 10 elevado a 113 joules por centímetro cúbico, mas está em estado fundamental, menor energia manifesta possível, estado de equilíbrio máximo, todo aquele potencial está lá, mas não manifestado, não colapsado em partículas reais. É puro potencial ainda não realizado. Similarmente, silêncio mental profundo não é ausência de potencial cognitivo. É presença máxima de potencial ainda não colapsado em pensamento específico. É o espaço de onde pensamentos emergem, não ausência de pensamentos. É campo fértil antes da semeadura, não deserto estéril. Contemplativos de todas as tradições descrevem. No silêncio profundo, não há sensação de vazio negativo, de falta, de privação. A sensação de plenitude sem objeto. Presença vasta sem contorno. Potencial infinito sem direção específica. Não é tédio, não é sono, não é embotamento mental. É alerta máxima sem objeto de atenção. É awareness pura sem conteúdo. E, crucialmente, experimentalmente verificável. Insights mais profundos, soluções criativas mais elegantes, compreensões mais abrangentes surgem desse silêncio, não do pensamento discursivo forçado.
Quando você está travado num problema matemático, filosófico, artístico, pessoal, forçar pensamento raramente resolve. Mas quando você para, relaxa, entra em silêncio, de repente solução aparece, completa, como se sempre estivesse lá esperando ser notada. Como o vácuo quântico é fonte de todas as partículas, elas emergem das flutuações do vácuo segundo leis probabilísticas da mecânica quântica. Silêncio mental é fonte de todos os pensamentos. Pensamentos não vêm de fora, nem são produzidos por algum eu interno separado. Eles emergem do silêncio da mesma forma que partículas virtuais emergem do vácuo, espontaneamente, segundo padrões, mas sem causa mecânica determinística. Mas fonte não é o mesmo que ausência. Fonte é potencial máximo pré-manifestado. Fonte é campo de possibilidades infinitas antes do colapso em realidade específica. Fonte é plenitude absoluta ainda não diferenciada em formas particulares. Silêncio não é ausência de mente. É mente em seu estado mais fundamental, mais potente, mais primordial, antes de se fragmentar em milhares de pensamentos competitivos. E agora chegamos ao conceito mais radical, mas também mais elegante, que emerge dessa convergência. A ideia de que consciência é um campo fundamental e que o silêncio mental é a sintonização com a frequência mais alta desse campo. Em física, campo é a entidade que permeia todo o espaço e carrega informação sobre forças e interações. Campo eletromagnético, campo gravitacional, campo quântico. E se consciência também for um campo? Não no sentido místico vago, mas no sentido matemático rigoroso, um campo informacional que permeia a realidade, do qual mentes individuais são nós ou padrões localizados. Roger Penrose, vencedor do Nobel de Física, propôs junto com o anestesista Stuart Hameroff a teoria dos microtúbulos quânticos, que a consciência emerge de processos quânticos ocorrendo nos microtúbulos dentro dos neurônios. Embora controversa, essa teoria sugere que a consciência pode ter propriedades não locais, conectando-se a um campo quântico mais amplo. Se isso for verdade, então o silêncio mental, quando a atividade cerebral se torna maximamente coerente, não seria apenas um estado interno, mas uma sintonização com um campo mais amplo de consciência. Seria como sintonizar um rádio na frequência exata de uma estação. Você não cria a música, apenas permite que ela se manifeste através do aparelho sintonizado. O silêncio, nesse sentido, seria o estado de máxima receptividade ao campo unificado de consciência. Não é passividade, é receptividade ativa, capacidade de receber informação de um campo mais amplo sem distorção do ruído interno. Então o que fazemos com tudo isso? Como você, pessoa vivendo em 2024, com trabalho, relacionamentos, contas a pagar, problemas reais, acessa esse silêncio que não é vazio, essa frequência máxima do campo? Aqui está o paradoxo final e mais importante. Você não pode forçar silêncio. Tentar forçar é adicionar mais ruído. É como tentar adormecer forçando. Quanto mais você tenta, menos consegue. Ou como tentar relaxar músculos através de tensão. Contraproducente. Você não faz silêncio acontecer. Você cria condições e permite que ele emerja naturalmente. E as condições são mais simples do que a indústria de meditação quer que você acredite. Não precisa de aplicativo especial, instrutor certificado, almofada cara, incenso importado, mantra secreto. Precisa de 3 coisas: tempo, intenção e paciência não julgadora. Primeira prática: observação sem intervenção, o poder do não fazer. Primeira técnica validada por dezenas de estudos em neurociência contemplativa. Observe pensamentos sem segui-los nem suprimi-los. Senta confortavelmente. Não precisa ser posição de lótus, pode ser cadeira normal. Respira naturalmente, não precisa controlar, só nota. E quando o pensamento surge, e vai surgir, prometo, simplesmente nota. Ah, pensamento sobre trabalho surgiu. Ah, memória de ontem apareceu. Ah, planejamento de amanhã está acontecendo. Não julga como bom ou mal.
Não desenvolve o pensamento. Não tenta suprimi-lo. Só nota com a mesma neutralidade que você notaria a nuvem passando no céu. E, gentilmente, volta a atenção para a respiração, ou para sensações corporais, ou para sons ao redor. Qualquer âncora no presente. O que isso faz neurologicamente? Enfraquece progressivamente as conexões entre Default Mode Network e redes narrativas que mantêm a história do eu rodando. Você continua consciente do pensamento. Córtex pré-frontal está ativo, reconhecendo, isso é pensamento. Mas não se identifica com ele. DMN perde dominância. Pensamento perde poder de te sequestrar. Com prática consistente, e consistência importa mais que duração, pensamentos naturalmente desaceleram. Não por supressão forçada que cria tensão e eventualmente explode, mas por falta de combustível. Você simplesmente para de alimentá-los com atenção engajada. Como fogo sem lenha, vai se apagando sozinho. Estudos de Sarah Lazar em Harvard, Judson Brewer em Brown e muitos outros mostram 8 semanas de prática de mindfulness, apenas 20 minutos por dia, já reduzem significativamente a atividade DMN em repouso e aumentam a espessura cortical em áreas associadas à atenção sustentada e regulação emocional. Não é placebo. É neuroplasticidade mensurável. Segunda prática. Ancoragem somática. Voltar ao corpo, voltar ao presente. Segunda técnica, especialmente poderosa para quem vive muito na cabeça. Usa corpo como âncora no presente. DMN vive no tempo psicológico. Memórias do passado, projeções do futuro. Mas corpo vive eternamente agora. Sensações corporais são sempre presentes, nunca passadas nem futuras. Senta confortavelmente. Fecha os olhos se quiser, ou deixa entreabertos, como preferir. E começa a notar qualquer sensação física que está acontecendo agora mesmo. Pressão dos pés no chão, peso do corpo na cadeira, tensão nos ombros, sensação de ar na pele, tensão nos maxilares, calor ou frio em qualquer parte do corpo. Não precisa procurar nada específico, só notar. Como cientista observando fenômenos em laboratório. Curioso, mas não engajado emocionalmente. Quando o pensamento surge, e vai surgir, simplesmente nota. Planejamento mental apareceu. E gentilmente volta a atenção para sensações físicas. O que isso faz? Cria separação entre observador, aquela parte que nota, que escolhe, que está ciente dos pensamentos, e conteúdo observado, os pensamentos, memórias, sensações que aparecem. Neuroplasticamente fortalece rede entre córtex pré-frontal, que executa função executiva e autoconhecimento, e ínsula, que processa sensações corporais interoceptivas. Com o tempo, essa ancoragem corporal torna-se tão natural que você pode despistar DMN hiperativa simplesmente perguntando: o que estou sentindo no corpo agora? A DMN tem dificuldade de responder porque é rede narrativa, não sensorial. Ela precisa de histórias, conceitos, tempo linear. Sensações corporais estão sempre no presente, sempre acessíveis, sempre ancoradas na realidade física imediata. Terceira prática. Desidentificação progressiva. Você não é seus pensamentos. Terceira e mais sutil técnica. Pratica gradualmente ver que você não é pensamentos, emoções, memórias ou sensações. Que você é a awareness pura que experimenta tudo isso. Mas não se confunde com nenhum conteúdo específico. Esta não é técnica conceitual que você entende racionalmente. É reconhecimento direto que pode emergir através de prática consistente. Como reconhecer que película de cinema é diferente das imagens que passam por ela, ou que espelho é diferente das imagens que reflete. Durante meditação, quando nota pensamento surgir, em vez de só pensamento, você pode notar: consciência de pensamento apareceu. Não se perde no conteúdo do pensamento. Mantém consciência de que é a consciência que está observando. Similarmente com emoções. Consciência de tristeza apareceu. Com sensações. Consciência de formigamento no braço apareceu.
Gradualmente, algo fundamental muda. Você não para de ter pensamentos ou emoções, mas para de se identificar com eles como meu pensamento, minha emoção. É como diferença entre ser sequestrado por ladrão versus reconhecendo o ladrão e mantendo autonomia. O ladrão ainda está lá, mas não tem poder absoluto sobre você. Neurologicamente, isso enfraquece conexões entre DMN, que constrói senso narrativo do eu, e redes de atenção que mantêm senso de identidade contínua. Estudos de Mark Wu em Yale mostram que meditadores com anos de prática demonstram desidentificação mensurável. Quando apresentam imagens emocionalmente carregadas, regiões cerebrais associadas à autorreferência mostram atividade drasticamente reduzida comparado a não meditadores. Não é que perderam senso de si, é que perderam senso rígido, fixo, automático de si. Ganharam flexibilidade para escolher quando se envolver narrativamente e quando permanecer na consciência pura, não identificada. Quarta prática: sabedoria da interrupção, o poder do reconhecimento. Quarta técnica que pode parecer paradoxal, mas é incrivelmente poderosa. Usa a interrupção de pensamentos como ferramenta de reconhecimento. Não para parar pensamentos, para reconhecer quando eles estão sequestrando sua atenção indevidamente. O que é indevidamente? Qualquer momento quando você está perdido em pensamento narrativo sobre passado ou futuro quando não precisa estar. Qualquer momento quando ruminação automática substitui presença consciente. Qualquer momento quando sua mente está produzindo histórias sobre como as coisas são ou como deveriam ser, ao invés de estar aberta para como as coisas estão sendo. Técnica funciona assim. Ao longo do dia, várias vezes, a cada hora, por exemplo, pausa um segundo e pergunta: estou pensando agora ou estou ciente? Não precisa responder com palavras. É reconhecimento direto. Às vezes você vai estar perdido em pensamento. Estava em conversas internas sobre reunião de amanhã. Às vezes você vai estar ciente, observando sons, sensações, pensamentos aparecendo espontaneamente. Não julga nenhuma dessas respostas como boa ou má. É só reconhecimento de estados. Como meteorologista observando diferentes condições climáticas, sem preferir uma sobre outra. O que isso desenvolve? Consciência metacognitiva. Consciência da consciência. Neuroplasticamente, fortalece rede entre córtex pré-frontal, metacognição, e regiões de awareness como ínsula posterior. Gradualmente, você desenvolve capacidade de sair do piloto automático narrativo e retornar ao presente consciencial sem esforço forçado. E importante, não é técnica só para tempos de meditação formal. Pode ser feita durante lavagem de louça, espera no trânsito, conversas com amigos. É forma de treinar awareness nos contextos práticos da vida cotidiana. E é exatamente nesses contextos que mais precisamos de silêncio que não é vazio. Quinta prática: aceitação radical das condições presentes, o fim da resistência. Quinta e talvez mais desafiadora técnica: pratica não resistência total ao que está acontecendo agora. Não apenas pensamentos ou sensações, mas toda a experiência, incluindo desconforto físico, emoções difíceis, situações externas problemáticas. Aceitação não significa passividade. Não significa parar de tomar decisões, parar de tentar melhorar situações, parar de agir. Significa parar de usar energia mental para resistir ao que já é real no momento presente. É distinção crucial que a maioria ignora. Por exemplo, se você tem dor nas costas, aceitação não significa não procurar tratamento médico. Significa não usar energia mental extra para resistir à dor que já está lá. Não deveria estar sentindo dor. Isso é injusto. Por que comigo? Se pelo menos não tivesse essa dor, então poderia... Essas narrativas adicionam sofrimento mental ao desconforto físico. Neurologicamente, resistência crônica cria hiperativação da DMN e regiões associadas a estresse. Sistema nervoso fica em estado de luta ou fuga, crônico.
mesmo quando não há ameaça física real. É gastar energia absurda para manter narrativas sobre como as coisas deveriam ser, versus aceitar como as coisas são. Com prática de aceitação radical, aceitar completamente o que está presente sem julgamento ou resistência, algo interessante acontece. Você tem mais energia disponível para ação consciente e eficaz, como alguém que parou de lutar contra a maré e pode usar energia para navegar. Como fazer isso na prática? Quando algo desconfortável surge, pensamento, emoção, sensação física, situação externa, você pode fazer vazio total. Simplesmente abre mão de resistência, abre mão de narrativa, abre mão de julgamento e permite que a experiência seja o que é. Não precisa ser perfeita. É processo. E, crucialmente, isso não cria apatia ou alienação. Na verdade, cria capacidade aumentada de engajamento consciente, porque você não está desperdiçando energia combatendo a realidade presente. Está livre para escolher como responder. Estudos de Scott Hayes em Stanford, com veteranos de guerra com síndrome de estresse pós-traumático, mostram que prática de aceitação radical reduz significativamente a atividade da amígdala, centro de medo, e aumenta a atividade do córtex pré-frontal, regulação emocional consciente. Não elimina traumas, mas cria espaço interno onde você pode estar com eles, sem ser dominado por eles. Agora vamos explorar uma das aplicações mais práticas e fascinantes do silêncio: sua relação com criatividade, intuição e resolução de problemas. Historicamente, grandes insights científicos e artísticos frequentemente vieram não de esforço mental concentrado, mas de momentos de relaxamento e silêncio. Arquimedes no banho gritando "Eureka!", Einstein imaginando-se cavalgando um raio de luz, Mozart descrevendo como músicas simplesmente apareciam completas em sua mente, Kekulé sonhando com a serpente que morde o próprio raio e percebendo a estrutura anelar do benzeno. O que esses momentos têm em comum? Eles surgiram quando a mente consciente, analítica, estava em repouso. O Default Mode Network, ou uma versão mais criativa dele, estava livre para fazer conexões não lineares, insights intuitivos, sínteses criativas. Mas atenção, isso não é a DMN hiperativa da ruminação ansiosa, é a DMN em modo criativo, que acontece quando a atenção consciente relaxa seu controle apertado, permitindo que o cérebro faça conexões amplas, associações distantes, pensamento divergente. Estudos de neurociência da criatividade mostram que momentos "ahá" estão associados a padrões específicos de atividade cerebral. Diminuição súbita de atividade no córtex pré-frontal, a área do controle consciente e foco estreito, seguida por pico de atividade em redes amplamente distribuídas, incluindo a DMN. É como se o cérebro desligasse momentaneamente o chefe que microgerencia tudo, permitindo que os empregados criativos conversem livremente e gerem ideias novas. O silêncio mental, especialmente o tipo cultivado em meditação, não é apenas relaxamento. É criação de espaço para que essa comunicação criativa aconteça. Quando você silencia o ruído narrativo constante, você não está criando vazio, está criando espaço fértil para insights surgirem. E o silêncio não é apenas interno, tem dimensão relacional profunda. Pensa na última vez que você teve uma conversa verdadeiramente significativa com alguém. Provavelmente havia momentos de silêncio compartilhado. Não silêncio constrangedor, mas silêncio confortável. Espaço onde palavras não eram necessárias. Pesquisas em comunicação não verbal e sincronia interpessoal mostram que quando duas pessoas estão genuinamente conectadas, seus ritmos biológicos começam a se sincronizar. Batimentos cardíacos, padrões respiratórios, até ondas cerebrais. E nesses momentos de conexão profunda, frequentemente há silêncios compartilhados. O silêncio relacional é espaço onde a comunicação vai além das palavras. É onde a empatia verdadeira acontece, não como pensamento "eu entendo você", mas como experiência direta de sentir com o outro.
Na terapia, os momentos mais transformadores frequentemente acontecem não nas interpretações brilhantes do terapeuta, mas nos silêncios compartilhados onde cliente e terapeuta simplesmente estão presentes com o que é, sem tentar consertar ou explicar. Cultivar capacidade de estar em silêncio com outra pessoa, sem preencher o espaço com palavras por ansiedade, é uma das habilidades relacionais mais profundas que existem. Requer segurança interna, presença e capacidade de tolerar a vulnerabilidade que o silêncio pode revelar. E aqui chegamos a uma das aplicações mais importantes do silêncio: seu poder curativo. Estamos vivendo uma epidemia de estresse, ansiedade e burnout. A Organização Mundial da Saúde classificou o burnout como fenômeno ocupacional, e uma das causas fundamentais é o excesso de estimulação, não apenas externa, telas, notificações, informações, mas interna, pensamentos acelerados, preocupação constante, narrativas autocríticas. O silêncio oferece antídoto, mas não qualquer silêncio. O silêncio consciente, intencional, que não é fuga da realidade, mas mergulho mais profundo nela. Estudos sobre os efeitos da meditação e do silêncio intencional mostram redução dos níveis de cortisol, hormônio do estresse, diminuição da pressão arterial, melhora da função imunológica, redução da inflamação sistêmica, aumento da variabilidade da frequência cardíaca, indicador de resiliência ao estresse, melhora do sono, redução da ativação da amígdala, centro do medo no cérebro. Mas a cura não é apenas fisiológica, é também psicológica e existencial. O silêncio oferece espaço para processar emoções não resolvidas, integrar experiências, reavaliar valores e prioridades. Na velocidade louca da vida moderna, raramente temos esse espaço. E assim, traumas não processados, emoções reprimidas, decisões não refletidas se acumulam, criando sintomas físicos e psicológicos. O silêncio terapêutico, seja em meditação formal, em retiros de silêncio, ou simplesmente em momentos diários de pausa intencional, permite que esse material armazenado venha à tona e seja processado de forma saudável. Mas cultivar silêncio nunca foi tão desafiador. Vivemos na era da atenção fragmentada. Notificações constantes, mídias sociais projetadas para criar dependência, cultura do multitasking que nos faz acreditar que fazer várias coisas ao mesmo tempo é virtude. Nossos cérebros estão sendo remodelados pela tecnologia digital. Estudos mostram que o uso constante de smartphones está reduzindo nossa capacidade de atenção sustentada, aumentando a dependência de recompensas instantâneas e tornando mais difícil entrar em estados de flow ou concentração profunda. O silêncio, especialmente o silêncio mental, se tornou contracultural. É radical desligar, desconectar, estar com você mesmo, sem distrações. É tão radical que muitas pessoas sentem ansiedade quando tentam, a tal ponto que pesquisadores cunharam termos como nomofobia, medo de ficar sem celular, e FOMO, Fear of Missing Out, medo de estar perdendo algo. Mas justamente por ser contracultural, o silêncio se torna ainda mais necessário. Não como fuga da tecnologia, mas como contraponto necessário, como espaço de recuperação, como ato de resistência à colonização de nossa atenção. Precisamos repensar nossa relação com a atenção, não como recurso infinito a ser explorado, mas como ecossistema delicado a ser cultivado. Assim como temos consciência ambiental sobre recursos naturais, precisamos desenvolver consciência atencional sobre nosso recurso mental mais precioso. O silêncio é parte essencial da ecologia da atenção. É como o pousio na agricultura, período em que a terra descansa e se regenera. Sem períodos de pousio atencional, nossa mente se esgota, perde fertilidade criativa, fica vulnerável a pragas como ansiedade e depressão. Criar espaços de silêncio na vida diária não é luxo, é necessidade ecológica para a saúde mental. É tão essencial quanto dormir, se alimentar bem, se exercitar. E finalmente chegamos à dimensão espiritual do silêncio, não no sentido religioso dogmático,
mas no sentido de conexão com algo maior que o ego individual. Na espiritualidade contemporânea, há uma busca crescente por experiências diretas, não mediadas por dogmas ou instituições, e o silêncio oferece caminho direto para essas experiências. Quando a mente narrativa silencia, o que resta não é vazio, mas presença. Presença que pode ser experimentada como sagrada, transcendente, conectiva, independentemente do framework conceitual que você use para descrevê-la. Algumas pessoas experimentam isso como conexão com Deus, outras como união com a natureza, outras como dissolução no todo, outras simplesmente como paz profunda que não precisa de explicação. O silêncio é democrático, está disponível para ateus e religiosos, espiritualizados e céticos, porque não requer crença, apenas prática. É laboratório interno onde cada um pode investigar por si mesmo a natureza da consciência. Então, o que é o silêncio? É frequência mais alta do campo cerebral, campo quântico, campo de consciência. É estado de máxima coerência informacional. É fonte de criatividade, cura, conexão. É espaço sagrado em um mundo barulhento. É ato de resistência em uma economia da atenção predatória. Mas acima de tudo, o silêncio é paradoxo vivo. Quanto mais você tenta alcançá-lo, mais ele se afasta. Quanto mais você se entrega a ele, mais ele se revela. Não é conquista, é rendição. Não é fazer, é ser. A revolução do silêncio não faz barulho. Não tem manifestações, slogans, líderes carismáticos. É revolução interna, silenciosa, que acontece uma mente de cada vez. Mas seu impacto pode ser mais transformador que qualquer revolução externa. Porque quando mentes silenciam, não se tornam passivas, tornam-se claras. E mentes claras tomam decisões mais sábias, criam relações mais saudáveis, constroem sociedades mais justas. O silêncio que você busca não está em algum lugar distante, em algum retiro caro, em alguma técnica secreta. Está aqui, agora, entre seus pensamentos, sob suas preocupações, além de suas histórias. É a tela onde o filme da sua vida está sendo projetado. É o espaço onde a música da sua existência ressoa. É o campo onde sua consciência dança. E você não precisa criar esse silêncio. Ele já está aqui. Sempre esteve. Você só precisa parar de fazer tanto barulho para ouvi-lo. Então, para agora. Respira. E escuta. Escuta o silêncio entre os sons. O espaço entre os pensamentos. A pausa entre as batidas do coração. Esse não é o fim da jornada. É o começo. Porque quando você finalmente ouve o silêncio, descobre que ele nunca esteve ausente. Estava apenas esperando você ficar quieto o suficiente para perceber que ele é tudo. Até o próximo sopro.